Pois é, vamos falar sobre reforma tributária, afinal estamos em uma semana decisiva no Senado Federal. Quem está com a gente para destacar esse tema fundamental é o nosso colunista, comentarista e apresentador da Jovem Pan News, Luiz Arthur Nogueira. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, Daniel. Boa tarde a você, a Cláudia, a todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan News. É a semana decisiva, vai ou racha a reforma tributária no Senado Federal. Desde a semana passada aqui no mercado financeiro, nós estamos entrevistando especialistas, senadores, empresários com opiniões divergentes sobre a importância desta reforma tributária. Eu tenho dito aqui que o Brasil, claro que precisa de uma simplificação de impostos, essa maluquice que é o sistema tributário do país, mas esta PEC 110 ela é perigosa porque ela aumenta a carga tributária de diversos setores da economia, principalmente o setor de serviços, o setor de comércio, que são grandes geradores de emprego e de renda. Então a gente não pode simplesmente aprovar a toque de caixa sem ampliar esse debate. E é justamente com o objetivo de ampliar esse debate que nós recebemos neste momento o professor Márcio Roland, que é professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, ele que foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no governo Dilma Rousseff. Professor Roland, é um prazer tê-lo aqui na Jovem Pan. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, muito obrigado também pelo convite. Professor, queria ouvir a sua opinião. Essa PEC 110, o senhor vê com bons olhos ou vê com ressalvas? Pois bem, a gente deseja tanto, né, Luiz, uma reforma tributária, há muito tempo que a gente fala isso. O sistema tributário brasileiro é muito ruim, basta você tentar empreender, investir no Brasil, você vê a dificuldade que é essa agenda tributária, ter conformidade tributária, não incorrer em litigiosidade, em conflito com a administração fiscal, que é a Receita Federal, ou estadual ou municipal. O Brasil, nós temos um grande desafio, a gente precisa fazer uma reforma tributária. O grande problema que se coloca e outra questão importante, qualquer reforma tributária, a gente vai ter perdedores e vencedores, não tenho dúvida, tá? Tem vários setores no Brasil que realmente são subtributados, tem outros setores que são supertributados em geral. O grande problema da PEC 110 neste momento, eu não diria não é nem a vontade, a determinação de ter um IVA no Brasil, né? Um imposto sobre valor adicionado na tributação sobre o consumo. Eu acho que todos nós devíamos concordar com isso e convergirmos para isso no Brasil. Nós temos um manancial de tributos sobre o consumo, com bases de cálculos de incidência de tributos diferentes e muitas das vezes com muita incerteza sobre o que dá direito a crédito, o que não dá direito a crédito. Sem dúvida nenhuma, esse é um caminho. E não é, Luiz, também nenhuma novidade. O Brasil já foi inovador no IVA. Nos anos 60, nós adotamos o antigo ICM, era, na verdade, um imposto não cumulativo que dava direito integral, financeiro e por aí vai. E nós também tivemos as duas contribuições PIS/COFINS, que no seu nascedouro era para ser também o IVA. E nós vimos o que virou essas contribuições PIS/COFINS e o ICMS atual. Então, o problema não é a vontade de fazer a reforma tributária. O problema está nos detalhes, E sobre isso que eu poderia falar um pouco mais. E a PEC 110 nos traz muita incerteza, tá, Luiz? Muita insegurança sobre qual o tamanho dessa alíquota final no consumidor, os estudos econômicos sobre impactos setoriais e regionais, entre outros diversos, sobre a desoneração de cesta básica, como é que fica a substituição disso para evitar regressividade do sistema tributário, o impacto em termos de arrecadação, o poder de arrecadação dos entes da federação, municípios, estados, além da União. Isso está tudo muito às cegas, até porque hoje a PEC 110 tem mais de 250 emendas e mais de 60 emendas já foram aceitas. Ou seja, o que está vindo? Que coxa de retalho é essa que a gente está aprovando? Não sabemos. Queremos uma reforma tributária, há boas intenções na PEC 110, mas há muita insegurança que eu acho que não precisa aprovar sob tamanha insegurança. Pois é, professor Roland, pelo que o senhor descreveu, é tanta emenda e tanta incerteza que a impressão que a gente fica é que se esse texto for aprovado do jeito que está, ele não vai nem simplificar os impostos, ele vai trazer mais confusão, ou não é bem assim? Bom, ele vai trazer mais confusão, primeiro, porque você sabe, o Brasil é o país
que eu diria que tem uma dotação natural em aprovar leis que não são aplicadas. E assim como a gente tem vários atos na Constituição que não foram regulamentados, o que pode acontecer é uma aprovação na Comissão de Constituição e Justiça que não ande para frente. E a gente fica com mais uma peça ali no meio do caminho, depois de tanto desgaste de discussão. Tende a ser essa a ideia. Ou, se aprovada, fica numa comissão, não vai a plenário, e o próximo governo vai rever tudo isso. Traduzindo, a gente está construindo mais incertezas nesse debate do que segurança jurídica, porque os investidores, as empresas, as indústrias em geral, ficam em compasso de espera, né, Luiz? E isso gera mais ruído do que a gente já tem na dificuldade de tomada de investimentos no Brasil. Portanto, é uma medida que também traz inseguranças, Luiz, pelo fato de que a gente não tem a lei complementar, né? É importante esclarecer aqui que após aprovada e em plenário uma PEC, tá, é preciso regulamentar essa emenda constitucional através de lei complementar e depois através de instruções normativas da Receita Federal. E aí que mora o grande desafio no Brasil, o grande perigo. A regulamentação disso tudo, a regulamentação de alíquotas, a regulamentação de repartição de recursos e por aí vai. Além de não sabermos, não ter estudos sobre impactos econômicos diversos, impactos sobre preços de bens, de serviços, de produtos agrícolas, da alimentação básica da família, sobre educação, impactos sobre saúde, sobre telecomunicação em geral, a gente também não tem estudos de impactos regionais, não tem estudos de impactos por entes federados. Eu, como economista, Luiz, eu não vejo sentido aprovar uma medida de tamanha envergadura sem estudos nessa direção, né? E, ao mesmo tempo, ficarmos aí no meio do caminho de apenas ter a admissão constitucional de uma PEC sem darmos um passo a mais, gerando mais ruídos para todo mundo. Está todo mundo desgastado com essa discussão neste ano, né? Concordo com o senhor, professor. Acho que é mais prudente deixar para o próximo governo esse debate ficar mais maduro. Agora, para a gente finalizar a nossa entrevista, queria ouvir a sua opinião especificamente sobre o setor de serviços, né? Que é um setor que representa aí cerca de 70% da economia. Há quem diga que o Brasil, infelizmente, virou uma economia de serviços antes de ficar rico, né? Que o ideal seria ter uma indústria mais forte. Eu não sei se o senhor concorda com essa tese de que o Brasil ficou uma economia de serviços antes de ser uma economia mais rica, e de que forma a gente pode tributar o setor de serviços sem afetar ele, que é o grande gerador de empregos? O Brasil ecoa muito essa tese da desindustrialização, né? Ela tem seu sentido estatístico, é importante esclarecer. A participação da indústria de transformação no PIB, no valor adicionado do país, vem caindo, em torno de 15% em 96 para 11% em 2021, de fato vem caindo, já representou bem mais, mas ao mesmo tempo nós temos uma mudança no modelo de negócio e no mundo econômico, né? O mundo se tornou um mundo de serviços. Não creio que a desindustrialização em si, por si, seja um problema econômico a ponto do governo realizar esforços tentando reindustrializar a economia. Porque a economia ela se tornou essa nova economia digital de serviços, inclusive a própria indústria hoje tem como o seu modelo de negócio prestar serviços à sociedade, de automação em geral, né? Entre outros. Segundo, migrar para a economia de serviços é uma nova ordem atual do sistema econômico, né? E os serviços têm serviços sofisticados financeiros, serviços diversos de tecnologia, de comunicação, serviços diversos associados à família brasileira, à educação, saúde, que são todos, ao meu juízo, igualmente importantes, tanto quanto a transformação industrial do país, né? Então, não creio que esse aumento da participação de serviços seja um problema em si do país, nem a desindustrialização em si. O que a PEC 110 está fazendo, certamente, e é bem-vindo isso, é reduzir o peso da carga tributária sobre o setor da indústria de transformação, que já paga mais tributo do que deveria. Esse é um dado.
Entretanto, ela sobretributa excessivamente o setor de serviços, Luiz. E aí eu estou incluindo educação, saúde, telecomunicação, serviços hoje que são considerados essenciais para a família brasileira. Então, isso precisa ser revisado. O problema é aumentar a carga tributária no Brasil, ou o problema é aumentar a base de incidência de impostos no Brasil. Né? Fazer com que aqueles que paguem não paguem imposto, que pagam muito pouco, pagam um pouco mais, ou sobrecarregar alguns setores. Eu acho que essa é uma discussão que tinha que ser feita, mas não está sendo feita no Brasil. Tá? O setor de serviço, além de representar 70% do PIB, é grande parte do índice de preço ao consumidor. Uma PEC 110 tem um viés de aumento de preços ao consumidor, certamente. Alimentação fora de casa é serviços, hotelaria é serviços, educação é serviço, e por aí vai. Né? E esses são setores que tendem a ter impactos de alta de preços no estado atual da PEC 110, e isso a gente sequer sabe o tamanho desse impacto, mas a gente sabe que tem esse viés de alta. Muito bem, professor Márcio Holland, professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Professor Holland, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Um abraço, até logo. E antes de concluirmos, apenas uma questão de calendário, de agenda. Começa hoje o esforço concentrado no Senado Federal, que foi convocado pelo presidente Rodrigo Pacheco. Amanhã, quarta-feira, está prevista na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, justamente a votação desta polêmica PEC 110 da reforma tributária. Se for aprovada na CCJ, poderá ir a plenário. Portanto, estamos acompanhando atentamente, porque, como bem explicou o professor Márcio Holland, há inúmeros problemas econômicos nesta proposta de reforma tributária. Eu devolvo para vocês, Daniel e Cláudia.